meus amores, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? Gente, deu ruim agora nesses primeiros 2 minutos do vídeo, então o áudio vai ficar um pouco fora, mas depois ele volta ao normal, tá bom? Espero que vocês entendam. Oi, meus amores, tudo bem? Quem é vivo sempre aparece, né? Então, eu estou aqui pra gravar mais um vlog. Me perdoem pela minha ausência, eu vou corrigir isso, tá bom? Mas chega de bate-papo. Eu vim falar hoje sobre um assunto que, na verdade, eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo há 3 semanas e eu queria compartilhar com vocês, óbvio. Acho que 2 ou 3 semanas, mas enfim. Sabe quando você tá numa situação muito, assim, preocupante pra você? Uma coisa que você tá, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? E aí você não sabe. E aí foi mais ou menos isso que eu passei. Eu ainda estou vivendo uma situação um pouco de espera. Sabe quando Deus vira pra você e fala assim, por enquanto eu não vou te responder nada, só espera mais um pouquinho, e não te dá nenhum parecer sobre o que Ele quer fazer com você, o que Ele quer, e você tá pedindo uma resposta pra Ele e Ele não te dá nenhuma resposta. E aí eu tenho algumas amigas que eu converso sobre isso, várias pessoas, na verdade, eu sou uma pessoa muito aberta, assim, então pra quem eu me sinto um pouco mais à vontade, eu comunico que está me afligindo, essas coisas. E aí eu tava conversando com umas amigas minhas e eu tava comentando sobre isso, e já faz um bom tempo que eu tô esperando esse mesmo assunto. Depois eu faço um vídeo falando sobre esse assunto, mas o foco do vídeo não é esse, então por isso que eu não vou entrar nesse assunto, tá bom? Falei não. Mas enfim. E aí, aí uma amiga minha virou pra mim e falou assim, nossa, Lu, se eu fosse você, eu não sei, eu não estaria aguentando essa paciência, esse aguardar tanto tempo. Já faz quase 1 ano que eu tô esperando uma resposta de Deus e alguma coisa acontecer. E ela falou, se eu fosse você, eu não aguentaria essa demora. E aí ela falou que não aguentaria estar na mesma situação que eu, esperando e tal. E aí eu peguei e deixei esse assunto morrer. Mas quando foi na semana seguinte, aconteceu, sabe aquelas crises de ansiedade que a gente tem, que às vezes a gente tá tranquilo com uma situação, mas de repente, sei lá, surge alguma coisa, faz aquela coisa que a gente tá esperando a resposta se tornar uma coisa urgente. E aí num sábado pela manhã, que à noite ia ter o culto dos jovens, que eu já falei várias vezes aqui sobre esse culto de jovens, e pela manhã eu tive um sonho muito bom também, é um motivo de um outro vídeo que eu estou preparando pra falar pra vocês. Mas eu, de manhã, tive esse sonho, eu acordei e fui orar. E a hora que eu fui orar, eu comecei a orar por várias coisas. E uma das coisas que veio à minha mente foi esse problema que eu acabei de citar, que eu tô esperando uma resposta há 1 ano. E aí eu comecei a choramingar pra Deus. Eu falei, quer saber? Eu sempre fui forte, eu não choramingo pra Deus a maioria das coisas, assim, tem coisas que a gente acaba choramingando, mas eu falei, essa coisa eu nunca choramingo. Então hoje eu vou choramingar essa coisa pra Deus. E aí eu comecei a orar e falei assim, Deus, não preciso que aconteça uma solução agora, não preciso, sabe, que o céu se abra e aconteça agora o que tem que acontecer, porque eu não tenho pressa. Eu já conversei com o senhor sobre isso e eu não tenho pressa. Só que eu preciso saber se vai acontecer ou se não vai acontecer. Se eu tô numa espera que vale a pena esperar, sabe, uma solução, ou se eu tenho que esquecer esse problema e me focar em outra coisa, sabe? Gastar mais tempo com outras coisas, porque esse problema tá me tirando muito tempo, muita disposição. E aí eu comecei a orar nesse sentido, falando, Deus, eu preciso de uma resposta, eu não aguento mais esperar sem saber, eu não aguento. Comecei a choramingar mesmo, assim, choramingar mesmo. Falei, Deus, eu só vou levantar desse chão quando você falar comigo. Só vou levantar daqui, tirar meu joelho do chão, a hora que eu ouvir sua voz falando, vai acontecer ou não vai acontecer. E aí eu fiquei ali uns 10, fiquei parada assim, lutando contra mim mesmo, tipo, eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada, entendeu? Não vou, foco, você vai falar comigo e eu vou ficar aqui esperando. E fiquei ali uns 10 minutos parada. E quando eu tava bem quieta, assim, que já tinha acabado toda a minha, tipo, meus pensamentos doidos, tentando controlar minha mente, Deus me mostrou uma coisa. Foi uma das
Assim, eu já tive algumas outras revelações, mas essa foi uma das mais recentes. E... quer dizer, foi a última que eu tive, graças. Foi a última que eu tive. Mas enfim. E aí ele me mostrou, eu no culto de jovens. É uma coisa que ele já tem ministrado várias vezes no meu coração, que era pra orar pelas pessoas no culto de jovens, tipo, abordar pessoas e pedir autorização pra elas pra orar pela vida delas. E aí ele me mostrou eu orando por uma determinada pessoa, que é uma pessoa que eu só tinha visto uma vez na minha vida, que não é da nossa igreja, que não é uma pessoa convertida. E aí ele me mostrou eu orando por essa pessoa e só. E na visão, essa pessoa começava a chorar. E aí eu pensei, deve ser só uma indireta pra que, na hora do culto, eu oro por essa pessoa. Então, ponto, é isso que eu vou fazer. E fiquei esperando mais algum tempo pra ver se ele me respondia ao meu problema. Porque, tipo, você falou uma coisa que não tem nada a ver com o meu problema. E fiquei esperando ele me responder sobre o meu problema. Que não veio a resposta. E aí eu esperei, fiquei brava, levantei, saí, tipo, batendo tudo, sabe? Não tive a resposta que eu queria. E fui seguir o meu dia, normalmente, como eu faço, minhas coisas, minhas tarefas de dia normal. E quando foi à noite, eu fui pra igreja e, por coincidência... coçando o pé. E por coincidência, essa menina... que eu tive visão, orando por ela, chegou. Só que a hora que ela chegou, eu tava conversando com um monte de gente, e tipo assim, a menina não é cristã. Então eu fiquei assim, se eu parar uma pessoa que não é cristã e falar, licença, posso orar por você? Eu ia ficar super sem graça, eu não ia me sentir à vontade, talvez a pessoa também não se sentisse à vontade. Então eu falei, não, vou fazer. E a hora que ela chegou, ela me cumprimentou, eu cumprimentei ela normal, porque a gente já tinha conversado na outra vez que ela tinha ido na minha igreja, no culto de meninas, ela tava lá. E aí eu conversei com ela normal, tudo bem. E aí eu falei, aí Deus me cutucou, me lembrou da visão. E aí eu falei, não vou fazer. Vou ficar aqui de boa, tranquila, quietinha. E aí passou esse momento antes do culto. E aí na hora que tava tendo a ministração de louvor, o ministro, que é o meu discipulador, que é o VV, que eu já falei dele em outros vídeos, que eu vou trazer ele aqui pra falar com vocês um dia, quando ele parar de frescura. E aí ele pegou e pediu pra todo mundo ir pra frente, dar as mãos e orar, todo mundo. E essa menina ficou do meu lado. E eu dei a mão pra ela e orei, falei, pronto, Senhor, orei por ela. E aí, não contente, o VV virou e falou assim, não, agora você vai escolher uma pessoa, vai dar a mão pra essa pessoa e vai orar por essa pessoa, vai abraçar, vai, não sei, ficar à vontade e orar por uma pessoa só. Escolhe essa pessoa. E aí não teve jeito, né? Eu virei, abracei essa pessoa. E de manhã, quando eu tava orando e Deus me mostrou isso, eu falei, Deus, eu não sei orar pelos outros. Eu confesso, gente, eu não sei orar pelos outros. Eu sei orar de joelhos aqui no meu quarto. Mas, tipo, parar aqui nesse momento agora, na frente de outras pessoas e falar, vou orar, eu morro de vergonha, gente. Eu morro de vergonha. Então, não é uma coisa que eu pratico. E aí, quando eu tava orando de manhã, eu virei e falei assim, se você quer que eu faça, então você vai ter que me dar as palavras. Porque eu não sei orar. Então você vai ter que me dar direção, porque eu vou orar. Mas você vai me mostrar o que eu tenho que falar, porque eu não sei o que eu tenho que falar. E passou, esqueci. Quando foi nessa hora que ela tava do meu lado, já eu falei, então vai ter que ser, né? Virei pra ela, dei as mãos, tipo, não, abracei ela, desculpa. Abracei ela e comecei a orar. Só que, num determinado momento da oração, as minhas palavras, quer dizer, o que eu tava falando não era mais eu, sabe? Sabe quando você percebe que você tá orando uma coisa que não é você? Então, foi isso. As palavras eram coisas muito profundas que eu mesma, a pessoa, a Luane, não pensaria naquelas palavras pra fazer aquela oração. E aí eu comecei a orar, e saíram revelações sobre a vida pessoal daquela moça. Várias coisas que eu não tinha nem como saber. E começou a sair, fluir. E ela começou a chorar. E ela começou a chorar, e ela começou a chorar, e ela começou a chorar. E eu, tipo, tive a revelação, tipo, tive a confirmação da revelação. E na hora que eu terminei de orar, Deus me fez chorar, perceber que Ele tinha coisas mais importantes pra fazer na minha vida antes de me dar uma resposta sobre um problema que já tá na mão dele, que eu já declarei pra ele há um ano atrás, quando eu comecei a resolver esse problema. Eu declarei que eu deixaria na mão dele. Então, por que eu tô me preocupando com isso agora? E toda a pregação daquela noite foi
referente a isso. Foi, assim, casou certinho com tudo que Deus tinha me falado aquele dia, desde a hora que eu levantei, desde o meu sonho, na verdade, que eu vou contar em outro vídeo, até a pregação. Foi tudo assim certinho, foi tudo preparado e desenhado por Deus pra falar comigo naquele dia. E aí depois eu comecei a pensar, eu falei, eu preciso trazer isso pro canal, porque é um testemunho, né? Não é um testemunho nossa, mas é o testemunho que Deus me deu pra falar nesse vídeo. Então, muitas vezes, Deus me fez perceber que muitas vezes a gente tá preocupado com coisas... Eu sei que vai parecer até clichê eu falar isso, mas a gente tá preocupado com coisas nossas, sendo que Deus tem coisas do reino, coisas ministeriais pra tratar com a gente, e a gente tá tão com a cabeça fechada ali no que a gente quer, no problema que a gente tá enfrentando, que a gente, em vez de pedir coisas ministeriais, em vez de pedir coisas pro reino, pedir salvação de vidas, de pessoas que a gente ama, que a gente diz amar, que a gente convive, que a gente gosta, ou às vezes que a gente não gosta, em vez de a gente pedir pela salvação dessas pessoas, a gente fica preocupado e focado com nossos próprios problemas e deixa de ajudar os outros. Entendeu? E aí, nesse dia, Deus me mostrou muito isso, sabe? Que eu tenho me focado muito nas minhas coisas e deixado de procurá-lo e procurar as coisas do reino, sabe? Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe, a gente começa a orar achando que a gente sabe o que a gente tem que orar, ou então a gente simplesmente ajoelha e não sabe o que pensar, não sabe o que orar, não determinou. E aí Deus tem falado comigo que nas minhas orações eu tenho que buscar mais não só orar, tudo bem, é normal a gente orar pelas nossas coisas, pelas nossas preocupações, mas esse não pode ser o foco das nossas orações. A gente tem que sim orar pelo problema, eu tô com problema financeiro, então eu vou orar pelo meu problema financeiro e entregar na mão de Deus. Mas esse não pode ser 100% da nossa oração. Então você ora 10 minutos está lá, Deus, eu não aguento minha vida financeira. Deus, por favor, me socorre. E aí você passa os 10 minutos falando só de um assunto, sendo que às vezes seu irmão, pessoal do seu trabalho, ou seu melhor amigo ainda não conhece a Jesus e você está focado numa coisa, sendo que tem pessoas ao seu redor que estão precisando da sua oração. Ou tem amigos seus da igreja que estão passando por situações difíceis, ou até mesmo alguém da sua casa que está numa situação de saúde complicada, ou uma situação física, financeira, ou alguma coisa assim, que você poderia estar entregando essas causas para Deus, e ao invés disso você está se preocupando somente com o seu. Entendeu? E às vezes tem problemas seus mesmos que você poderia estar orando, que nem eu poderia estar orando naquele dia pelo meu ministério, que Deus já tem me confirmado que está chegando a hora. Eu poderia estar orando naquele dia pela minha família, pelos meus pais, pela minha situação financeira, pelos meus sonhos, pelos meus... como posso dizer? Pelos meus projetos pessoais, pelos projetos que eu tenho pelo reino, pela faculdade que eu tô fazendo, pelos cursos que eu quero fazer, por tantas outras coisas, e eu estava orando por um problema que eu já supostamente entreguei na mão de Deus. Entendeu? E é isso que eu queria dizer, gente. Confie mais em Deus. Se você entregou uma coisa pra Deus, deixa que Ele vai agir com isso. Ele tem me batido bastante em mim nesse sentido. Então eu espero que isso possa ser útil pra sua vida também. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like lá embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu vou deixar na descrição meu Facebook, o meu Instagram e o meu Snapchat, Twitter, blá blá blá. Mas se você quiser procurar agora, é só você procurar em qualquer lugar, Luane Caterine, que nem o nome do canal, e você vai me achar, tá bom? É isso. Um beijo. E fiquem todos com Deus. Deixa eu tô olhando pra lá porque tem um espelho atrás da câmera, então eu fico me olhando pra ver como tá minha cara. Então é por isso que eu não estou olhando diretamente. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar o que você acha sobre esse assunto. Se você tem um testemunho também pra me contar. Se você já gravou algum vídeo falando sobre isso também, deixa o link pra eu dar uma conferida depois. E também indiquem os canais de vocês, porque eu tô procurando muitos canais cristãos. Eu tenho alguns já que eu tenho seguido frequentemente, mas eu gosto de conhecer mais e mais e mais e mais. Então deixe seu canal aqui embaixo pra eu conhecer, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.